Olá, muito boa noite para você que acaba de acompanhar a exibição do documentário Levante. Esta noite temos uma programação especial e a partir de agora iremos debater todas as nuances que associam a era digital à cobertura de grandes manifestações no mundo todo. A partir de 4 casos registrados em 4 países, a obra acompanhou movimentos de juventude no Brasil, no México, na faixa de Gaza e em Hong Kong. Dirigido pela brasileira Susana Lira e o inglês Barney Lancaster Owen, o documentário comprova como smartphones, tablets e drones tornaram-se aí ferramentas fundamentais nas mãos de cidadãos para o acompanhamento simultâneo do que de mais relevante acontece nas ruas durante crises e manifestações. O Levante é uma realização do Canal Futura com coprodução da Modo Operante e Embaúba. O documentário foi vencedor do 5º Pitching Doc Futura, cujo tema desta última edição foi Tecnologia e Impacto Social. Vamos abrir agora o debate sobre essa produção e discutir os caminhos da sociedade contemporânea na era digital. Para este debate, convidamos a Maria Isabel Mendes de Almeida, ela que é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ. O Michel German, ele que é mestre em Antropologia pela Universidade de Jerusalém. E a Susana Lira, que é diretora do documentário Levante. Conosco também ainda participará desta conversa o Caio Túlio Costa, que é consultor em mídia digital. Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Vamos começar, Maria Isabel, falando sobre as suas considerações a respeito desse documentário, né? Vou pegar também a opinião do Michel, da Susana, mas em tese, de que maneira a sociedade contemporânea enxerga uma obra como essa, que traz ali nuances da juventude e do uso de tecnologia. Olha, eu acho que certamente esse é um filme que, de uma certa forma, ele representa e expressa, né, iconicamente um traço da subjetividade contemporânea, uma espécie de traçado da subjetividade jovem contemporânea. Em primeiro lugar, eu achei muito curioso, não sei se a Susana pensou nisso ou não, mas a duplicidade do título, né? Levante e levante. Né? Você pensou nisso? Claro. É, claro. Porque o próprio sentido, realmente, do levante como verbo, né, tem tudo a ver com a questão de como é que está se processando, como é que está acontecendo, né, certos mecanismos da juventude, certos mecanismos subjetivos da juventude, que tem como parâmetro central essa ideia que é um pouco parecida com o levante, que é o se joga, por exemplo, né? Há realmente uma rapidez, uma instantaneidade assim, extremamente singular, ímpar nessas manifestações, né? Eu pensei, inclusive, quer dizer, no caso mais conhecido por mim, por exemplo, embora a gente hoje possa pensar realmente em juventudes transnacionais, mas no caso brasileiro do Mídia Ninja, é um pouco acho que um reflexo do que eu penso sobre o Mídia Ninja se alastra por completo nos outros episódios demonstrados no filme, né? Que é essa ideia de que eles têm, quer dizer, o modus vivendi deles é um modus operandi. Quer dizer, essa ideia, né, de você operar incessantemente, você fazer, né, você, de certa maneira, acontecer, sem precisar. Hoje eu acho que aí tem a importância realmente vigorosíssima da questão da internet, que é podendo se utilizar naquele momento, daquele recurso, da instantaneidade dele e intervir, mas intervir de fato, não é? Como nós vimos aqui nas jornadas de junho, né? Uma intervenção que não tem nenhuma tipicidade com nada conhecido por nós, né? Aquela intervenção nas ruas, quer dizer, a intervenção que não tinha, que era inteiramente descentrada, que era inteiramente cancelada de lideranças, as velhas lideranças que a nossa geração, minha geração conheceu, né? Desde palavras de ordem até municiar aquele conjunto, né, de pessoas a partir de um determinado axioma. Nada disso acontece. Deixa eu perguntar então para a Susana que teve a oportunidade aí de interpretar, de revelar, de refletir sobre 4 casos no México, em Hong Kong, na faixa de Gaza e no Brasil. Percebeu-se alguma mudança, alguma nuance bem diferente entre esses movimentos de juventude?
diferença quase nunca, assim, porque, na verdade, a inquietude, o levante, quando ele acontece, ele vem de uma insatisfação, de um momento onde você olha para a sua realidade e fala, isso está errado. E é a proposta do filme, do título que você ressaltou, que é a questão do levante mesmo, é da gente se levantar contra tudo aquilo que a gente não acredita né, que a gente não acredita que isso seja certo. Então, em relação aos outros países, é o mesmo motivo, assim, são jovens, obviamente o que muda é a realidade no entorno. É diferente de você se mobilizar num Estado democrático, do que de você se mobilizar, por exemplo, em Hong Kong, que é mais difícil, e na faixa de Gaza, pelas questões todas de tecnologia e questões políticas que envolvem. Então, a diferença é essa, mas assim, os jovens que estão na linha de frente têm o mesmo perfil. São pessoas que entendem que a tecnologia é um instrumento muito poderoso de manifestação e de transformação mesmo, social. Michel, você é mestre em antropologia pela Universidade de Jerusalém. A gente sabe que existem muitos conflitos no mundo e talvez alguns com que a sociedade tenha menos envolvimento, né? Trazer esse tema para o público brasileiro, fazer com que o público brasileiro entenda mais a fundo o que de fato está acontecendo e o que de fato está sendo batalhado em outros países, é também um desafio muito grande que a Suzana teve, por exemplo, como acontece a todo momento na faixa de Gaza. A todo momento mesmo, né? E aí isso acaba virando uma coisa meio que vulgarizada, enquanto as pessoas não podem trazer coisas novas, o debate passa a ser um debate pouco importante, né? E eu acho que o grande mérito do filme é trazer a perspectiva do conflito de Gaza, estou falando aqui sobre um tema que eu conheço mais do que os outros, a partir de uma lógica muito específica, de uma jovem que fala desde o fronte, né? E o fronte na faixa de Gaza é qualquer lugar, né, trazendo referências sobre o que acontece no seu cotidiano, né? O diálogo que ela tem com outra jovem também é importante, a ideia de que eles estão mandando para o mundo coisas que quase ninguém vê, não é? Eu achei o filme muito interessante, eu acho que essa é uma das grandes questões do filme, quer dizer, a dimensão do subterrâneo se transforma em superfície, você começa a ver o que está acontecendo, você começa a perceber, você começa a entender a partir de uma tela de computador ou de uma tela de um smartphone o que acontece do outro lado do mundo e se sente muito conectado com isso, não é? Eu queria levantar uma questão sobre essa contradição que eventualmente pode acontecer. Eu sei que a sua ênfase não foi só na questão da política, né? Mas eu queria trazer o debate, além de antropólogo, eu sou também historiador, o debate sobre o uso da política nesse caso, né? É claro que a gente tem uma coisa nova. É claro que o que está acontecendo hoje em termos de tecnologia é novo. É claro que a possibilidade de eu denunciar o que está acontecendo na faixa de Gaza para um jovem no interior de Pernambuco ao vivo é impressionante. É claro que eu tenho a possibilidade de ler o que está escrito num Twitter e me sentir conectado àquele jovem em Hong Kong. É fantástico, né? A minha questão aqui é até que ponto o conteúdo também é novo. Né? Até que ponto as possibilidades de renovação são dadas somente pela dimensão tecnológica. Me refiro aqui à faixa de Gaza, né? O uso daquela tecnologia em termos de denunciar o que estava acontecendo, o massacre, a agressão, etc. e tal, me possibilitou perceber a partir de uma lógica muito específica. Havia possibilidades também, e aqui tem inovações possíveis, de diálogo entre os dois frontes. E aqui eu me refiro a palestinos e israelenses, o que acontece, não é? Até que ponto as meninas do filme de Gaza estavam renovando também na sua percepção de agente político, de agência político, ou até que ponto elas estavam reproduzindo dimensões nacionais, nacionalistas, religiosas, etc. e tal. Até que ponto a gente tem que exigir dessa nova onda de jovens que tweetam e se conectam, também uma dimensão de renovação de percepção de mundo. Vou aproveitar esse teu comentário e rodar aqui um pouquinho do trecho desse caso do qual você está falando. Vamos botar aí na tela o caso da faixa de Gaza para a Suzana depois trazer uns comentários. Ó. So I signed up to Twitter in the war of 2012. I tried to make people feel like they are living with us in Gaza. They are experiencing the war, so they know who are the victims. Um trechinho, Suzana, com a palavra. Então, quando eu estava até conversando antes de começar o programa aqui, a gente tinha essa preocupação em não reproduzir discursos consolidados, enfim.
Mas o que se mostrava é que essa juventude, ela tinha o interesse e a vontade de expressar aquilo que afetava ela no momento. Por exemplo, o que acontece no Mídia Ninja, que é a questão dos garis, essa questão do governos e essas classes sociais, sindicais, elas são permanentes, né? Ela começa e são ciclos que a gente vê acontecendo. A mesma coisa no México, um governo autoritário que usa da violência também é um discurso consolidado. Faixa de Gaza, idem, né? O conflito entre árabes e judeus é uma coisa que a gente sabe que existe há muito tempo e está aí, não foi resolvido ainda. E Hong Kong, principalmente, é uma sociedade completamente fechada e que está querendo o voto popular, está querendo se democratizar. Então, esse não foi o foco. O foco foi assim, de que forma aquela tecnologia que aquela pessoa estava usando era realmente inovadora. E nesse caso, para falar especificamente da faixa de Gaza, a gente tinha o primeiro canal no YouTube da Palestina com língua inglesa e uma adolescente de 16 anos que tinha um Twitter que não tinha nenhum tipo de acesso e que depois que ela começou a falar sobre e mostrar o que estava acontecendo, realmente ela teve muito mais seguidores. Mas eu acho que você fala super importante, porque essa discussão do conteúdo, que a liberdade que a tecnologia dá, é uma discussão que a sociedade precisa começar a ter. Porque é isso, qualquer pessoa posta o que quiser, a opinião que quiser em qualquer lugar do mundo. Pois é, nesse sentido, eu vou trazer mais um convidado para a nossa conversa, mas antes disso, eu vou rodar um trecho do caso aqui do Rio de Janeiro, que dialoga um pouquinho com essa relação do conteúdo e da imagem. Olha só. Para fazer a revolução hoje em dia, a guerra tem que ser travada, é uma guerra memética, é uma guerra de imaginário, ela não é mais uma guerra física. Uma guerra memética. Cara, isso eu vou chamar o nosso próximo convidado, que é o professor Caio Túlio Costa, consultor em mídia digital, que vai conversar conosco pela internet, diretamente de São Paulo. Professor Caio Túlio, muito boa noite, obrigado pela participação no debate de hoje, tudo bem? Boa noite, Zé Brito, tudo bem, tudo ótimo. Caio, a gente rodou agora um trechinho sobre uma fala de um dos componentes do Mídia Ninja dizendo que para se fazer uma revolução hoje em dia, tão importante quanto uma guerra física, tão importante quanto um conflito, uma manifestação, é a guerra da imagem. Como é que você interpreta esse tipo de comentário nos dias de hoje, no contexto do Levante? Eu acho que a gente está vivendo já aí há algum tempo, com a emergência da própria internet, e depois com as facilidades que a comunicação e a banda larga nos dão, de fato, uma disrupção muito grande no negócio da comunicação como um todo. E, nesse sentido, a fala tem tudo a ver. O que não tem tudo a ver, e eu acho que o filme ele é extraordinário em demonstrar isso, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ele mostra isso, é que, ao mesmo tempo que eles trazem essa inovação e trazem o olhar de dentro das manifestações, ao vivo, né, o que foi exatamente o Mídia Ninja em 2013, a projeção que teve, eles também centralizam, de alguma forma, essa informação para fazer com que a sua disseminação seja, mesmo ao contrário do que se queira, de alguma forma organizada, né? Então, essa revolução, de certa forma, ela também ainda precisa ser feita de fato. O filme, o documentário é extraordinário, é maravilhoso, é muito bem editado, né? A trilha sonora é ótima. Agora, ela, paradoxalmente, ele também glamouriza, né, de certa forma, e estetiza as manifestações, as quatro que ele trata. Quer dizer, é um olhar, eu diria que é um olhar extraordinariamente bom, sofisticado, bem feito, atualizado, daquilo que é novo no fenômeno midiático e que faz com que essa disrupção esteja acontecendo. Então, eu vejo aí muitos paradoxos nessa história, tanto do ponto de vista do Mídia Ninja, que é um fenômeno que a gente conhece bem, quer dizer, aquele efeito que ele teve em 2013 já não conseguiu com a mesma intensidade em 2014 e nem em 2015. Então, eu acho que o dado
mais relevante é esse. Agora, as experiências são sensacionais. O professor Michel falou aí da experiência em Gaza, que as duas meninas são sensacionais do ponto de vista do olhar de dentro, sem necessariamente se desligar de uma visão muito próxima da visão da vítima enquanto tal, né? Mas o fato de poder ter um olhar de dentro, e isso permitir, do ponto de vista teórico, sim, permite um diálogo com as outras, com os outros integrantes em jogo, adversários ou não, outros povos ou não, é sensacional, né? Agora, e ao mesmo Caio, tempo você tem coisas fantásticas, como o uso do drone lá em Hong Kong. Pois é, a gente estava falando aqui justamente sobre o uso do drone, né, um comparativo com a Praça da Paz Celestial em 1989. A grande diferença, ou uma das possíveis grandes diferenças, até citadas no documentário, é justamente a questão da imagem, a questão do acesso a uma informação e de um ponto de vista que vem de cima. Isso veio para ficar, Caio, nesses momentos de discussão política e ideológica, a composição do Estado Islâmico, a gente vendo hoje em dia uma questão muito delicada, mas do ponto de vista estético, muito bem feita também? Me incomodou no documentário essa questão da imagem. Evidentemente que o que se tem ali em Hong Kong é uma imagem duradoura, são momentos maiores, são situações mais bem definidas e acompanhadas pelas câmeras. Agora, o que ficou da Praça Tiananmen, lá das manifestações na China, foi exatamente a imagem do jovem desafiando o tanque. Então, a imagem ali também foi fundamental, e naquele momento foi feito pela mídia tradicional, né, que também trouxe a imagem enquanto tal. A grande diferença é que as imagens de hoje são feitas internamente, de dentro, de forma absolutamente descontrolada, descentralizada, e aí que está a grandeza e a diferença dessa situação. O que faz com que as manifestações também se organizem, né, sem nenhum tipo de partido ali comandando e fazendo a partido, o sindicato, ou seja, fazendo a organização enquanto tal, mas simplesmente também, se quiser, participando como um dos integrantes ali. Isso que vai pipocando e trazendo pessoas de todas as partes. Agora, se veio para ficar e como vai ficar, a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que a imagem e o celular vão cada vez mais ter um papel de preponderância, né? Vou pedir para o Caio aguardar um pouquinho, continuar aí conosco pela internet, que eu vou trazer esses seus pontos de vista aqui para o estúdio. Já eu te chamo de novo, Caio. Suzana, Maria Isabel, Michel, ele trouxe aí uma questão relacionada até ao comparativo da imagem, da relevância da imagem da Praça da Paz Celestial, né, no menino enfrentando ali um tanque, e hoje em dia a gente percebe também a relevância de outras captações, mas do ponto de vista de organização de movimentos, como o Caio também muito bem trouxe, a organização desses movimentos de forma pulverizada. O que isso representa hoje em dia, Michel, se é que a gente consegue analisar uma revolução enquanto fazemos parte dela? Bom, é claro, quer dizer, o professor Caio levantou a questão da agência como referência fundamental. A agência não foi criada com as novas tecnologias, né? O exemplo do menino na frente do tanque é uma referência fundamental na nossa memória coletiva, na nossa memória política, né? E eu acho que a gente continua falando sobre isso, né? Continua falando sobre o indivíduo, as possibilidades de ações individuais que se transformarem em símbolos. Eu acho que tem uma outra dimensão aqui, que é a memória dos eventos. Porque os eventos são isso, são eventos, né? E que guardam memórias, e essas memórias podem ter usos políticos variados, né? E aqui eu lanço essa questão, quer dizer, é claro que na hora da produção das imagens, na hora da produção das agências como referências de testemunhas e do que está acontecendo, a gente fala muito sobre a dimensão do levante. Como essas memórias, a gente já pode falar sobre isso, como essas memórias, a gente já está há 2 anos depois das manifestações das jornadas de junho, como essas memórias, por exemplo, das jornadas, são utilizadas por agentes políticos mais tradicionais. Elas são utilizadas, os agentes políticos mais tradicionais utilizam essas referências de maneira contraditória em relação ao que elas eram na sua origem. A possibilidade de uso político de memória, que é contraditório em relação a atitude dos agentes que filmaram isso e tal, é possível. Por exemplo, as manifestações que aconteceram esse ano,
que são diferentes na natureza e diferentes também nas perspectivas políticas. Utiliza como referência, muitas vezes, memórias políticas das manifestações de 2 anos atrás. Os agentes são outros. As formas de lidar com isso são as mesmas, né? Sim. A dimensão de novas tecnologias, a possibilidade de tweetar uma coisa, de colocar na rede social, etc. Tal, estão lá. E aí a gente tem que também saber lidar com essas novas tecnologias para lá e para cá. Maria Isabel, o que acha? É uma coisa curiosa, porque eu acho que, na verdade, eu até fiquei pensando agora sobre o que o Michel falou, sobre a possibilidade, talvez, de você estar lidando ainda com conteúdos os mesmos, digamos assim, né, e com formas diferenciadas. Mas, num certo sentido, eu acho que mudou, né, a feição das questões, desses movimentos, mudou muito no sentido, por exemplo, que você não vê mais. Primeiro, a gente tem que saber que hoje não tem mais o fora e o dentro, né? Basicamente, desde a queda do Muro de Berlim, que a gente sabe que está tudo dentro, né? E a questão é negociar dentro. Isso eu acho uma feição contemporânea, realmente. E essa negociação dentro, eu acho que depende muito, né, da gente observar com uma certa cuidado o que está acontecendo, primeiro no sentido de uma descontinuidade grande em relação até essa ideia de revolução. Eu não consigo ver isso como uma ideia de revolução e nem uma ideia, digamos, análoga àquilo que a gente viveu, que eu vivi, né, na contracultura, por exemplo, né? Não é uma questão de ruptura, não é uma questão de descontinuidade, não é deixar de fazer as coisas, não é sublevar as coisas, mas sim compor. Compor não no sentido, digamos assim, político da coisa, de como a gente pensa em compor no Brasil, por exemplo, mas compor no sentido de que todos esses jovens atravessados por essa questão da tecnologia, tão bem mostrados pela Suzana, têm composições situacionais de cada uma daquelas realidades, até porque os jovens, hoje, o fator de situação, a questão situacional é central para eles. É central, não é uma questão, né, digamos, ontológica da existência, é a situação que comanda. E nesse sentido, Suzana, houve algum tipo de debate, de diálogo com essas pessoas registradas no documentário sobre a condução do que seria registrado, sobre a condução da narrativa? Porque isso também às vezes se torna uma questão, né? Sim. Muitos desses movimentos não se abrem a qualquer tipo de pessoa, a qualquer tipo de veículo. Como é que foi? Inclusive, foi difícil a negociação com todos eles, porque é isso, o que você vai fazer com essa informação que eu estou te passando? Aonde vai ser exibido isso? Essas pessoas têm essas preocupações que são mídias livres, né, digamos assim, em qualquer lugar do mundo. Elas querem ser independentes. Então, no momento que a gente fecha um assunto, fecha um corte e coloca dentro de um filme, tem todo um, né, se torna um conteúdo político mesmo que a gente não queira. Mas houve sim essa discussão, por isso a gente usou, tanto no Mídia Ninja quanto nos outros... o Mídia Ninja, por exemplo, a gente usou o case dos garis, que a gente achou importante, que foi um case menor, que não foi de uma grande revolução. E eu não acredito nesse sentido que a gente está falando de uma revolução realmente social. Eu acho a revolução tecnológica é uma questão que a gente tem que começar a observar. A tecnologia ela está produzindo conteúdos de uma maneira avassaladora, que vem de todos os lugares, de todas as formas, e eu acho que a grande discussão do filme é assim, o que fazemos com isso, o que faremos com isso? Né? E aí a questão do uso político, isso tudo são discussões que eu acho que é interessante do filme abrir, mas são questões para a gente refletir, a gente não tem respostas, a gente está mostrando 4 cases onde informações estão vindo. Provocando, né, Suzana? Exatamente. Deixa eu trazer de novo o professor Caio Túlio para essa conversa, para a gente poder encerrar esse bloco. Caio, a gente também viu no documentário uma informação justamente sobre o Twitter, né, sobre o Tweetcast, né, a invenção do aplicativo, a possibilidade do aplicativo e o Brasil como o segundo usuário com o maior número de números desse aplicativo, atrás apenas do Japão, que o inventou. Isso traz uma tendência para o mercado brasileiro? Isso traz uma tendência para o uso dessa tecnologia, no seu ponto de vista, ou não? Traz, sem dúvida, o uso do vídeo na net tem se descolado bastante do uso da internet para os meios tradicionais, como e-mail, consumo de páginas normais, etc. Né? Então, eu acho que vocês estão me vendo ainda aí, não? Perfeitamente. Então tá. Porque seja vendo um site ou transmitindo um e-mail ou participando do Facebook, cada vez mais se consome o
Vocês viram o pico, o filme mostra bem o gráfico que mostra durante as manifestações de junho, o pico que deu na transmissão dos streamings, usando ali o Tweetcasting. Então isso, sem dúvida, demonstra aí um veio de já não é mais futuro, é um veio de realidade, quer dizer, que é o uso, a manipulação, no bom sentido, no sentido de trabalhar o vídeo, né? E a emissão de vídeos via internet. Isso ele está fazendo de todas as formas, para consumir, né, produtos audiovisuais, como uma série que está precisando, um filme, um noticiário, até ou jogar, participar de um game, etc., ou produzir notícia de dentro, né, dos eventos que estão acontecendo, ou de locais onde a gente tem difícil acesso, caso típico aí de Gaza, para levar ao mundo informações importantes, né? O Tweet, por exemplo, e aí sem imagem, foi o primeiro lugar onde o mundo teve a informação de que estava acontecendo alguma coisa estranha no dia, por exemplo, em que o Bin Laden foi capturado e assassinado lá pelo exército americano, lá pelos soldados americanos, né? Então, sem dúvida nenhuma, está acontecendo. Mas eu queria dar um depoimento também sobre a questão tecnológica e da disrupção que a gente está vendo nesse momento, nesse setor. E, nesse sentido, o documentário é maravilhoso, por mostrar exatamente essa disrupção, essa mudança brutal de uma maneira de fazer determinada coisa, e nesse caso a coisa fazer a notícia, contar o que está acontecendo, dar um depoimento, né? E essa mudança tem sido radical e está levando aí a indústria da mídia a se repensar inteiramente, totalmente, e sofrendo muito com isso no mundo inteiro. Tá legal. O professor Caio Túlio Costa, falando diretamente de São Paulo, consultor em mídia digital. Muito obrigado pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade, Caio. Obrigado a vocês. Um abração para todo mundo aí. Muito bem, o Sala Debate vai fazer um breve intervalo agora e na volta continuaremos aqui para debater o Levante, documentário que venceu o 5º Pitch de Documentário Futura e está sendo exibido na nossa programação. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate numa edição especial sobre a exibição do documentário Levante, que vocês acabaram de assistir na grade do Programação do Futura, que nós estamos reprisando aí também. Para este debate, nós convidamos a Maria Isabel Mendes de Almeida, ela que é doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, o UPERJ, o Michel German, que é mestre em Antropologia pela Universidade de Jerusalém, e a Suzana Lira, diretora do documentário Levante. Meus caros, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho, começar com você, Suzana, sobre a responsabilidade na divulgação de informações, na difusão de informações, né? O jornalista tem ali a responsabilidade legal de estar ali ciente do que está sendo divulgado quando trabalha com conteúdo colaborativo. Como é que isso funcionou na produção do documentário com tanto conteúdo colaborativo? Não, foi um desafio para a gente conseguir dar esse equilíbrio, né, editorial a todas as narrativas, todos os casos, que acho que é o nosso papel como diretores, tanto meu quanto do Barney Lancaster, que foi o outro diretor. A gente estava sempre se preocupando com isso enquanto responsáveis por essa obra. Mas eu acho que o grande desafio que esse filme lança e que acho que a revolução da tecnologia está lançando para a gente refletir é a questão da responsabilidade do que se posta na internet, do que se publica. Enquanto a gente tem essa diversidade de olhares, que é uma coisa fantástica, realmente isso vem trazer a questão, se a gente fosse voltar para a Praça Celestial, aquela foto, teríamos milhares de fotos, milhares de interpretações daquela história, a gente só tem aquela imagem. Eu acho que quando a gente agora está em Hong Kong, a gente tem drones, a gente tem 1000 celulares, tem aquela imagem dos celulares no final do filme, acho impressionante. Cada celular daquele é uma informação que pode ser postada e publicada. E dependendo de onde você está e como você filma, tem um senso político em tudo que você faz, né? Ninguém posta uma imagem, quem produz a imagem, a gente que aprendeu a coisa da teoria realmente da comunicação, da emissão da mensagem, sabe da responsabilidade que isso tem. Eu acho que o grande desafio nosso, não é do filme, mas é da sociedade, é de como a gente vai gerenciar isso a partir de agora. Assim, que todo mundo pode falar o que quiser o tempo inteiro.
E isso é isso, você difama alguém, você diz uma coisa que não é verdade. O trabalho que a gente vai ter como sociedade para aproveitar de forma benéfica essa revolução tecnológica é prestar atenção de como a gente vai cuidar. Não de censurar, obviamente, que esse não é o caso. A tecnologia serve justamente para dar essa liberdade. Mas como a gente vai criar métodos dentro desse sistema para poder que essas informações sejam realmente benéficas e relevantes e não tão destrutivas e às vezes ineficazes como às vezes se apresentam. No caso da faixa de Gaza, por exemplo, Michel, uma das personagens registradas no filme mostra ali os comentários, a importância de se deixar ali comentários que contrapõem, que trazem ali conflito de opiniões sobre o que está sendo registrado, independente de ser um lado da história. Isso faz parte dessa responsabilidade também que a Suzana traz para a discussão? Faz, mas quem decide isso é ela, né? Exatamente. Ela podia decidir o contrário, muito bem. A outra personagem, o que me chamou a atenção, ela chama o outro lado de sionistas e não de israelenses. Eu acho complicado, quer dizer, um debate que eu queria ter em algum momento. Eu acho que o debate é sobre o que o agente quer que seja visto e não o que ele considera importante para a comunicação, para a informação, etc. e tal. Como sair disso, eu não tenho ideia. Como você disse, eu não tenho ideia. Eu acho que a gente vai ter que ralar muito para pensar nisso. Os objetivos, né, desses agentes não são exatamente o de melhor informar, mas são de levar adiante uma questão fundamental, que é a agenda que eles têm. Né? Essa personagem, ela faz questão de manter, e isso possibilita um diálogo dela, inclusive, com quem está lendo o que ela escreve. Mas se ela não mantivesse aquilo e sequer dissesse que não mantém, quer dizer, isso. Mas no caso, por exemplo, que eu vou mostrar aqui agora, no caso do México, né, onde você percebe ali estudantes que não concordam com o posicionamento de um palestrante que estava ali representando uma outra nação, e começa justamente o levante. Eu vou rodar para vocês e a gente continua esse debate a partir de agora. Vamos lá. El movimiento Yo Soy 132 surge a partir de la visita del entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana. Se para enfrente del auditorio y acepta que él hizo el uso debido de la fuerza en San Salvador Atenco en 2006, cuando murieron 2 personas y decenas de mujeres fueron violadas por policías. Fue una acción determinada que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Bom, e aí começa um levante, né, que aconteceu de forma legítima dentro de um evento e traz um pouco do contraponto disso que você está dizendo, que é justamente o posicionamento que vem não pela militância de uma causa, mas sim por um posicionamento político do momento. A coisa do México eu acho que é o debate mais interessante desses todos do Levante, porque é um debate, assim, recuperando o que a Maria Isabel falou, a dimensão de situacionismo, né, a referência teórica de que a situação cria a possibilidade de discutir sobre ela, e esse é o compromisso das pessoas com a situação, não necessariamente com a revolução, etc. e tal, eu acho que é uma grande questão aqui. De novo, voltando ao tema da política, né? Quem determina o que vai acontecer com aquilo é o projeto político. Não só a possibilidade de divulgar, mas a possibilidade de fazer uso dessa divulgação. Ali no México, a gente percebeu, primeiro, a possibilidade de impedir o político de falar, e depois, um uso político muito determinado e muito pensado. Ali teve uso político depois dos mesmos agentes de antes, diferente, por exemplo, de junho aqui no Brasil, né? E eles divulgaram, dizendo assim, eu sou da universidade. Quer dizer, qualquer acusação que você faça de que eu sou um político, quer dizer, uma acusação bem clássica, né? De que eu sou um estudante profissional, eu estou mostrando para você que não. Aqui tem a diferença entre o uso político posterior, de novo, situação mais projeto. Aqui tem mudança de fato. Maria Isabel, sobre as marchas convocadas pela internet, né? Muito se discute hoje em dia o poder de mobilização de uma rede social e o poder, de fato, de promover uma discussão coerente nas ruas ou que batalha ali por uma reforma política ou por uma causa. Como é que você interpreta esse tipo de movimento a partir do que foi mostrado no documentário? Uma coisa curiosa que me vem à mente é um pouco uma frase remota que já ouvi mencionada, né? Sobretudo pelos adeptos e pelos otimistas realmente em relação a essas mudanças tecnológicas e o primado hoje da internet, que é essa ideia da internet como uma nova ágora, né? Uma nova praça grega, né?
onde uma esfera de discussão é absolutamente franqueada às pessoas. E, nesse caso, realmente, eu percebi, quer dizer, no filme, a questão das marchas, das manifestações, né, elas tinham realmente, curiosamente, nesse interjogo entre o global e o local, elas mantiveram realmente tinturas. A gente vendo, por exemplo, a questão do México, como é diferente, né, aquela solenização da população, como é diferente uma espécie de peso maior, de um fardo histórico maior do que no caso brasileiro, né? Isso eu achei interessantíssimo, como as manifestações traduziram também esse selo cultural e quase que de economia interna dessas populações, né? Da mesma forma, o massacre todo, o peso no caso de Hong Kong, né? Como é diferente no caso do Mídia Ninja, eles são, né, há uma coisa fagueira, uma coisa encantada, solar, né, que é uma coisa típica da nossa cultura, inclusive até de transformar o precário em trunfo, em festa, né? Essa certa herança e esse legado que nós temos, no fundo, né, de sermos um povo que consegue, quer dizer, desde a ideia, né, a gente pensa, desde a gambiarra, né, a capacidade de se virar, né? E a capacidade... Tem uma outra questão que essa eu acho atravessadora. Eu acho que aí já não faz mais tanto parte de cada retrato local, que é essa questão dessa geração que, no meu modo de ver, aprende fazendo. Eles fazem. Eles não é que não pensem, mas eles talvez façam até antes de pensar. Porque há essa prontidão absoluta, né, para a questão dessa dimensão da ação, né? Isso te surpreendeu de alguma maneira, Suzana? Você já estava até com a ideia pré-concebida de conseguir registrar ali esses casos e ter uma ideia do que eles seriam de fato. Algo durante as gravações, algo durante o contato com esses produtos, com esses jovens, foi inovador? Trouxe ali uma surpresa do que não estava no pré-roteiro, do que não estava na sua ideia original? Sim, mas a gente teve mais surpresas nas questões culturais, exatamente como ela estava falando, cada um, o Mídia Ninja é tudo mais livre, a gente conseguiu acesso mais fácil e as imagens vieram de maneira mais fácil, eleger o tema dos garis também foi uma questão que não foi tão difícil, mas quando a gente vai, por exemplo, para o México, para eles entenderem que a gente estava fazendo um documentário sobre isso e tentar reunir todas aquelas manifestações, então assim, foi bastante difícil lidar com isso. Na faixa de Gaza a gente tinha a Farah, por exemplo, num determinado momento do filme, ela ficou de castigo porque ela estava dando muita entrevista e não podia mais falar. Então, foi surpreendendo a gente, assim, essas pessoas que são tão empoderadas por um lado, têm suas limitações culturais e têm as suas dificuldades de entendimento de muitas coisas, mas a maior surpresa que eu tive, eu acho que desse filme, fora os desafios que foram muitos, né, e que durante todo o processo, foi que tinha uma imagem de que as pessoas que se manifestavam só pela internet eram aqueles manifestantes de Facebook, como a gente costuma dizer. E eu comecei a perceber a importância disso, de como isso não é, se o fato de você não ir para a rua não é tão fatal quanto se você se manifesta, se você tem responsabilidade sobre aquilo que você posta, se você faz o seu levante próprio dentro das suas... Se usa esse uso benéfico da rede social. Então mudou muito minha concepção, muito vendo cada caso. Assim, o Howard de Hong Kong, ele tem um drone, ele opera muito bem aquilo. Então ele está fazendo a parte dele como cidadão e tentando revelar para a sociedade aspectos obscuros. E esse é um ponto de discussão, né? Porque no caso do México, por exemplo, tem um determinado momento em que há uma manifestação pelas redes sociais e que o público não vai. Vão meios de comunicação, aí depois da atuação da imprensa, traz de novo uma outra discussão. Michel. É isso, quer dizer, estratégias diferentes para uma nova realidade, né? Em algum momento a presença de público é menos importante do que a presença de meios de comunicação. Quer dizer, de novo, saber utilizar isso cria memórias novas sobre eventos que eventualmente eram antigos. Não sei se vocês perceberam, em 2014, 2003, nas manifestações de junho, todas nós que participamos eventualmente de manifestações, caminhamos sempre da Central do Brasil até a Cinelândia. As manifestações de junho, de repente, elas foram da Candelária até a Prefeitura.
Falando um pouquinho do centro do Rio de Janeiro, para quem não conhece, mas o que Centro você do Rio quer de dizer Janeiro. com isso? Que elas foram invertidas na sua direção. Elas foram mais locais, porque a referência era a prefeitura, do que nacionais, que a referência não era mais a Candelária, que é o centro de poder. Isso tem algum significado? Não, que muitas no vezes é México, gestado dentro das redes sociais. Bom ponto. que é super interessante, que o Congresso está votando uma questão lá dentro e eles começam a tuitar na parede do Congresso as manifestações, o público, porque são representantes, né, populares, eles estão representando a gente. E, na verdade, lá eles queriam dizer que aqueles caras não estavam decidindo sobre aquilo que eles realmente queriam. Então, assim, é um uso muito apropriado e estratégico da rede social que eu achei bem interessante. Isso me chamou bastante atenção, assim. O quanto criativo pode ser esse uso também e forte, né? Você vê o Congresso lá com... A gente ainda não fez isso aqui, mas, enfim, é uma... E se for estratégico, muda a referência. Exatamente. Vamos lá, a Suzana citou o caso do Howard, vamos mostrar um pouquinho o caso de Hong Kong para a gente poder debater aqui as nuances deste episódio. Vamos lá, está na tela para vocês. I'm the director of digital strategy at Applegate, and we want to have more impressive footages. So we test on the drone. 你好，我係 Howard， 我係香港蘋果日報嘅航拍攝影師之一嘅攝影師，有陣時都會揸下飛機。And for Hong Kong people, this is one of the two very big incidents. The other one is the 1989 Tiananmen Square. We have 1 million people going down to the street fight for democracy. But the difference from this one and the previous one is the images. Muito bem, e aí segue o documentário, mas Maria Isabel, eu queria que você participasse desse momento da discussão, mostrando um pouco a reflexão sobre a cultura jovem, o comportamento. O Howard cita em um determinado momento do documentário que quem consegue jogar videogame consegue controlar um drone. Até que ponto essa potencialidade do comportamento jovem tem profundo impacto num registro como esse e até de meios de comunicação de Hong Kong tomarem decisão de investir nisso? Realmente é uma questão, assim, para mim, fascinante, né, perceber o que é essa questão, inclusive observada às vezes nas mais remotas idades já, nós sabemos, acompanhamos, né, que essa ideia de um tipo de juventude que talvez até se afaste hoje em dia do que seria essa ideia da carreira realmente, né? Essa ideia da paulatinidade, essa ideia de alguma coisa que um dia chegará lá, né? Eu acho que há uma mudança assim extremamente importante e relevante nessa forma de operar dos jovens. Forma essa que normalmente é uma forma muito mais regida, hoje em dia eu acho, pela capacidade de se virar, de encontrar a possibilidade de trabalhar com o que tem ao seu redor, do que esperar chegar lá para um dia se sentir pronto. Então, essa ideia realmente de trabalhar com o que tem, né, de conseguir fazer coisas com isso, né, comparando, por exemplo, eu sei que um jovem hoje de 12, 15 anos, jamais, até porque o corpo dele não permite mais, ficará sentado como a minha geração ficou, por 5 horas a fio, lendo um livro, né, 5 horas, um livro de literatura, fazendo com que aquilo se concentre verticalmente sobre ele, né? Tem aquela capacidade de entrar nele verticalmente. Não, eu vejo hoje como o espraiamento absoluto da atenção, a simultaneidade, a capacidade de conjugar todos os esforços ao mesmo tempo, esses esforços de estímulo auditivo, visual, de escuta, de atenção, né? É uma atenção muito mais distribuída do que verticalizada. Mas como filtrar, né? Porque essa também é uma outra discussão, um outro debate, né? A quantidade de informação que está aí pulverizada na internet, nas redes sociais, para que a pessoa possa entender tudo. Esses como jovens fazer esse sabem filtro? hoje um pouco de cada coisa do que tudo sobre uma coisinha só.
Michel, o que você acha da relevância desse espraiamento da informação e da capacidade do próprio jovem ou do cidadão comum, né? A gente aqui fica tentando recortar a interpretação das pessoas, mas da nossa geração de lidar com isso. Eu acho fundamental entender que é diferente. Eu acho fundamental entender que o modelo de comportamento de um jovem de 20 anos atrás e de hoje passa por outras perspectivas, por outras estratégias de lidar com a informação, por outras formas de crescer na carreira, de crescer na vida, etc. e tal, né? É claro que nem todas as utilizações de mídia vão criar possibilidades de ruptura com o sistema. Muitas delas, inclusive a maioria delas todas, cria formas de lidar com o sistema, não é? O Levante mostra e fixa a atenção em lugares de discussão com o sistema, de enfrentamento com ele. Mas você tem esse tipo de forma de lidar com a mídia, com a tecnologia hoje, em benefício do avanço desse jovem que não tem mais paciência em avanços graduais que ele tinha antigamente. E aí ele vai avançar na sua vida, na sua perspectiva individual, na sua forma de crescer. Até uma questão mais resiliente do que de resistir para valer. Claro, né? geralmente é essa a questão. O que a gente está trazendo aqui, porque esse é o tema do programa, são os lugares de enfrentamento. Agora, essa é uma geração muito menos vinculada a essas dimensões do que as gerações anteriores. Elas usam o que elas têm à mão para poder avançar em termos individuais e muito menos coletivos. O que a gente está trazendo, eu acho que não é à toa que a gente está trazendo isso, é porque isso é fora de série, não é a série, são os lugares em que isso se transforma em enfrentamento Levante. Suzana, concorda, discorda? Não, concordo plenamente. Em determinados lugares isso realmente é uma transformação social, não apenas um lugar onde você mostra uma coisa, uma informação que não tem relevância nenhuma. Todos esses casos são casos que pretendem fazer uma transformação, uma interferência nessa realidade. Concordo plenamente. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um exemplo, salvo engano, em 2010 ou 2011, na ocupação de uma das comunidades, o Alemão, um menino, René, tuitando e mostrando a voz da comunidade o que estava acontecendo simultaneamente. Foi em 2010, a produção está me dando essa informação agora. Foi um desses casos que trouxe aí uma discussão relevante para o movimento. Exatamente. Bom, vamos avançar um pouco mais aqui na discussão. Perspectivas, Suzana, de debate sobre esse documentário, sobre as produções que foram propostas aí. Como é que você tem lidado com a discussão com juventudes e professores? O que está na reta aí? Bom, a gente espera que esse documentário, a gente acabou de exibir agora o documentário, então é o primeiro debate que tem, a gente está preparado realmente para entrar nessas discussões, nesses debates, refletir. A gente fez o filme para isso. O filme não é um filme que traz uma resposta, ele traz uma pergunta, ele traz uma provocação. E nesse sentido, a gente está disposto realmente a entrar em campo para discutir, porque é um assunto que me interessa. Tem uma filha jovem, interessa ao diretor, o outro diretor, o Barney, ao Pedro, a equipe do filme, a equipe do futuro. Eu acho que quando propôs esse edital de transformação social através da tecnologia, tinha essa vontade de investigar o que estava acontecendo. Acho que o filme cumpriu esse papel nesse sentido. A gente foi aonde realmente as pessoas estavam usando de forma inovadora e relevante essa tecnologia. Agora, o que vai acontecer, o porvir disso, a gente está com bastante expectativa de que seja bastante interessante essas discussões, essas reflexões, de que a gente amadureça com esse processo. Essa consciência de que a tecnologia realmente é um instrumento poderosíssimo. Hoje um smartphone tem essa cena do Felipe, que quando ele é preso e que o policial aborda ele fala tem mais de 5 mil pessoas aqui acompanhando. Isso é muito forte. Um dos cases que a gente acabou não levando adiante era de um aplicativo na Índia, onde as meninas que as mulheres na Índia sofrem muito estupro, enfim, é uma epidemia, infelizmente. É um aplicativo que ela leva e ela entra no táxi e ele passa automaticamente a filmar tudo que está acontecendo com ela. Ou seja, e o governo implementou isso como um aplicativo, enfim... Uma política. Uma política. Então, essas inovações com a tecnologia só abriu espaço. Eu acho que o Levante ele abre espaço para essa discussão imensa de como essa tecnologia pode também realmente transformar coisas desse tipo, de proteger uma pessoa que está sendo presa de uma abordagem inadequada, de uma menina na Índia, enfim, de mil situações que a gente pode ainda ver e viver. E o projeto Levante tem a concepção de um aplicativo também, né? Sim, exatamente. A proposta do pitching era essa, de a gente ter um aplicativo junto com o filme. E a ideia é que o aplicativo, quando você assiste o filme, quando você vê alguma coisa que realmente que você não concorda e você quer questionar, e você use o aplicativo para fazer isso. Você levante-se, que é o nome do aplicativo. Vocês têm percebido, Maria Isabel, Michel, de um ano para cá, né, da produção do documentário, o que de mais relevante, de tendência vocês têm identificado na sociedade contemporânea, na sociedade brasileira, de movimentos? A gente citou aqui 4 casos, mostramos 4 casos, mas tem algo que tem surpreendido vocês nesse Brasilzão?
Em relação a essa esfera? Em relação à tendência de inovação de juventude, de movimentos que usam tecnologia para alguma discussão? Eu tenho percebido, por exemplo, uma coisa que poderia aparentemente soar contraditória, mas que tem, curiosamente, se afinado muito, que é a questão da tecnologia e as desmobilizações. O que seriam as desmobilizações? Quer dizer, todo um grupo de pessoas, de jovens, né, isso aí no mundo todo, que tem pensado em rever essa aceleração incontrolável da modernidade, né? Quer dizer, parar, tomar distância, recuar, né? Quer dizer, são as desmobilizações que têm muito a ver com o fato de que essa tal mobilização infinita está finindo, que as coisas estão acabando, que os recursos estão indo embora, que o consumo ninguém aguenta mais, de tão sufocante, embora aqui no Brasil nós ainda estejamos meio caminho andado de começar a questionar consumo. Mas então, a vinculação da tecnologia com a desmobilização. Como a tecnologia tem ajudado a divulgar e difundir movimentos de desmobilização, que estão questionando o excesso. Você me lembrou, eu estava lendo outro dia sobre uma notícia que o Mark Zuckerberg do Facebook está criando um aplicativo para que na timeline do Facebook você não demore mais do que 8 segundos para clicar num ícone e assistir o conteúdo. Isso. Veja só, meu caro Michel, 8 segundos passou a ser uma eternidade na sociedade moderna. É para você ou não? Para mim não, mas para muita gente, eu acho que essa é uma das formas de limitar esse tipo de coisa. O que tem me chamado a atenção, e aí de novo a questão da política, porque é uma questão que para mim interessa, é que aqui no Brasil, né, essa disputa, essa guerra das redes sociais, você tem fortalecimento de grupos mais revolucionários, de transformação social, mas também tem fortalecimento cada vez mais constante e sistêmico de grupos muito reacionários, não é? Eu acho que a mídia está aí à disposição desses grupos, né? Grupos que lidam com racismo de forma cotidiana, com homofobia de forma cotidiana, não é? A ideia de que eu posso utilizar essa tecnologia para perspectivas ultraconservadoras, tá aí. É a onda do marketing da destruição. Eu posso sair um pouco do Brasil. Haters, tem um termo para isso. Já nas suas considerações finais, que eu vou passar a bola para as duas, mas você já fazer suas considerações finais. Então, além da questão do Brasil, assim, eu acho que o que está acontecendo hoje, por exemplo, no lugar onde eu pesquiso, né, que é no Oriente Médio, Israel e Palestina, há um debate nesse sentido muito interessante entre palestinos e israelenses jovens que estão, em algum momento, decidindo não se odiar mais, não é? A ideia de que eu posso conhecer o outro a partir da rede social e que, conhecendo o outro, eu estou comprometido com ele, é impressionante. Menos em Gaza e mais na Cisjordânia e em Israel, isso está acontecendo de forma muito constante e sistêmica, e eu acho que aqui a gente está falando uma reumanização das redes sociais. É uma desmobilização, no certo sentido, também. Daquele discurso consolidado. Claro, o discurso consolidado está sendo deixado para trás e eu estou comprometendo a minha existência com a existência do outro. Isso está acontecendo hoje, depois de Gaza. Então acho que tem esperança nas redes sociais. Maria Isabel, suas considerações finais. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Eu acho que esse documentário, Suzana, tem que adentrar as universidades o mais rápido possível. Eu fico pensando com a quantidade de alunos que eu lido, né, desde a graduação maciça, a pós-graduação. É o tipo do filme que eu acho que realmente tem que entrar, sobretudo pelo caráter de potência dele, por não ser um filme cristalizado, né? Por não ser um filme calculado, por não ser um filme, de certa maneira, tendencioso, mas ao contrário. Eu acho que ele deixou, ele não matou no ovo a coisa, ao contrário, deixou tudo se expandir, que era o que a gente mais pensava. Não vamos, quando começaram as manifestações, não vamos rotular, não vamos calcificar isso, vamos deixar isso acontecer. E eu acho que o filme traduziu muito isso, né? Essa sensação de potência, que foi muito importante, e acho que mais ainda isso justifica a riqueza dele e, sobretudo, essa entrada dele imediata nas universidades, por exemplo. Suzana Lira, muito boa noite, muito obrigado pela participação, suas considerações finais. Eu queria agradecer a vocês também por terem compartilhado esse momento, quero agradecer a equipe do filme, gente, eu preciso agradecer a primeira debate, a Pedro Rossi da Embaúba Produções, a Barden Lancaster Owen, o diretor do filme junto comigo, a Sabrina Bittencourt, a Muriel Alves, que é minha assistente de direção, que está agora ainda fazendo coisas a respeito do filme, enfim, o João, que foi o produtor internacional que lidou com vários idiomas e vários
fuso horários. Então, assim, tudo isso que vocês estão falando, eu agora agradeço em nome da equipe toda, a equipe do Futura também que entrou nessa empreitada junto com a gente, não foi fácil, mas eu acho que a gente vai colher bons frutos desse filme, eu espero que dê tudo certo, que seja realmente isso. Grandes perguntas para a gente buscar respostas. Tá certo. Michel German, muito obrigado pela presença, suas palavras finais. É isso, eu acho que o filme é uma referência de reflexão sobre um fenômeno novo na sociedade que a gente vive. Eu acho fundamental que as pessoas assistam, discutam. Eu acho que esse filme tem que ser uma referência de debate. Eu acho que tem que trazer o filme, sim, para a praça pública, né? Que a gente possa ver, discutir e analisar o que vai ser mais do que é. Eu acho que esse filme tem esse mérito. Tá legal. Muito obrigado a vocês três. Até uma próxima oportunidade. A você de casa também o meu convite é acompanhar na programação do Futura o documentário Levante e, como a Suzana disse muito bem aqui, acompanhe o filme até o final para descobrir também quem participou da produção desta obra audiovisual. Meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.